you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Fala galerinha do pedal, bem-vindos ao canal Bike Pra Gente. Eu sou o Gustavo, pra quem não conhece. No vídeo de hoje vocês vão ver aí um resumão da etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike lá na República Tcheca, em Novi Mesto, né? Que a Copa do Mundo de Mountain Bike é o campeonato aí que reúne os maiores nomes aí do nosso esporte aí, mountain bike aí, através do mundo, né? A gente tem uma seleção entre os melhores atletas que participam e na elite masculina a gente tem um representante máximo aí que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o grande Henrique Avancini. Então, vou fazer um resumão aqui das etapas. Antes, rapidinho, galera, deixa aquele like aí pra me ajudar, é de graça, não custa nada pra vocês, isso aí é muito importante pra gente, né? A gente faz o vídeo circular, o canal cresce, a gente aparece pra mais pessoas, isso ajuda muito a gente. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê essa moral pra gente, continuar aumentando essa família aí de inscritos. Agradeço pra todo mundo que já faz parte dessa família aí, obrigado de coração. Também tem o nosso Instagram, no @bikepragente lá, que tá bombando, tem muita publicação lá, dá uma olhada lá na página que a gente também posta com antecedência quando que vão rolar as etapas, aonde você consegue assistir, beleza? Então, obrigado por essa moral. Vamos fazer um resuminho agora sobre a Copa do Mundo de Mountain Bike. Bora! Bom, galera, então a gente começa falando da Copa do Mundo aí. Eu vou fazer um breve resumo para vocês entenderem como funciona essa Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo é um campeonato no formato onde a gente tem várias etapas por vários países ao longo do ano e vão se somando pontos ali com uma tabela como se fosse a Fórmula 1, e o vencedor vai ser aquele que vai acumular mais pontos de acordo com as vitórias nas etapas, né? Então, tipo, o primeiro ganha 10 pontos, é um exemplo, né? O segundo 8, enfim, vai somando os pontos, no final quem tiver mais pontos é o campeão. Porém, a Copa do Mundo ela é disputada em duas etapas de provas diferentes, que é o XCC e o XCO. Para quem não entende o que é, o XCC sempre é disputado na sexta-feira. As etapas em cada país são dois tipos de corrida, né? Na sexta-feira normalmente é o XCC e no domingo é o XCO. Qual é a diferença entre um e outro? O XCC são provas curtas, rápidas, que duram entre 20 e 25 minutos no máximo. São várias voltas num circuito pequeno, com uma dificuldade assim menor assim, de prova, né? Uma volta, assim, um circuito menos difícil. E são voltas rápidas que vão dar em média entre 8, 9 até chega a 11 voltas lá, mas são circuitos pequenos e rápidos. Então você pode observar que o ritmo é muito frenético, até porque os caras têm um nível muito grande. E na XCO, a prova já é uma prova longa, que passa de 1 hora, com um circuito maior, de acima de 3 km cada volta. Neste, por exemplo, de Novi Mesto, agora desse que a gente vai falar hoje, tinha 3,5 km, pouquinho mais, se eu não me engano, e eram 8 ou 9 voltas, se eu não me engano, que dava 1h15, mais de 1 hora de prova, e tanto para o masculino quanto para o feminino, né, era o mesmo circuito, porém, ele aproveita o XCC, que foi da sexta-feira, aproveita parte do circuito que é o XCO, que o XCO nada mais é que o cross country olímpico, que a gente fala, né? Enquanto o XCC é o short track, né? O short track é as corridas curtas, que normalmente é na sexta-feira, e no domingo tem a etapa do XCO, que é o cross country olímpico, que é a prova maior, né? Então a gente, resumindo isso aí para vocês entenderem como funciona. E mais um adendo, o campeonato mundial em si, soma-se os pontos que são disputados nas duas etapas, né? O campeonato mundial de cross country, soma-se os pontos que são feitos tanto no XCC quanto no XCO, soma todos esses pontos para dar o campeão no final do ano. Porém, além desse campeonato, dessa tabela que a gente vai ter com o campeão das duas etapas somadas, também tem um campeonato à parte que é só de short track, só do XCC. Então são dois campeonatos disputados ao mesmo tempo. Então vocês vão ver que vai ter duas tabelas passando aí para vocês verem aí que tem diferença de pontos por conta disso, né? O short track tem um campeonato à parte e o cross country no total soma os pontos das duas modalidades, que é o XCC e XCO, beleza? A maioria das páginas que eu conheço, elas costumam trazer resumos separados entre o XCC e o XCO, né? Como é corrida na sexta-feira, traz um resuminho do XCC, que tanto masculino quanto feminino, e o XCO normalmente é domingo, depois eles trazem um resumo separado. Como é a primeira vez que eu faço esse modelo, eu vou tentar fazer de uma forma um pouco mais breve para o vídeo não ficar tão longo, falar rapidinho do XCC e do XCO, e nas próximas edições aí, que agora é só no próximo mês,
que vai disputar a próxima etapa. Eu vou tentar trazer separados os resumos tanto do XCC quanto do XCO para ficar uma coisa mais legal para vocês aí, beleza? Então vamos lá pro resumo. Bom, galera, como eu prometi para vocês, então a gente vai começar falando do XCC, que foi disputado na sexta-feira. A gente vai começar falando pelas meninas, né, que infelizmente a gente não tem representante brasileira neste pelotão de elite aí, né. A prova, como é uma pista bem rápida, diferente de várias etapas do mundo aí, é uma pista muito rápida que não permitiu, pelo menos nessa edição deste ano, uma separação muito grande das atletas. Vocês vão ver que elas largaram todas juntas, foi uma largada bem intensa, eles saem com muita força aí, e o circuito é um circuito muito rápido, que não tem subidas tão grandes e tão longas para fazer com que os pelotões vão se dividindo e tal, que é o que acontece na maioria das provas, né? Então foi um pelotão muito grande, com um revezamento muito grande nas posições ali, e as principais atletas ali que já estão dominando desde as últimas etapas aí, né? Que Rebecca McConnell, Yolanda Neff, Pauline Ferrand-Prévot, Eve Richards, Jenny Rivets, tem várias atletas aí que são bem conhecidas aí, todas elas foram alternando ali na ponta. E conforme o tempo vai passando, a atual líder, né, do ranking, né, que já tivemos 2 etapas fora essa que foi disputada neste sábado, que é a Rebecca McConnell, também estava tentando puxar bastante. E no final da prova, a Suíça, né, que é a Yolanda Neff, deu um ataque bem forte aí, o pessoal tentou tirar o gap dela aí para ela não vencer a prova, mas ela conseguiu manter a constância aí no finalzinho aí, deu um ataque bem grande e ela acabou chegando na primeira posição, seguida pela Rebecca McConnell, né, que também tentou buscar ela no sprint final ali. Foi uma disputa bem interessante ali no finalzinho do sprint da última volta. Em terceiro veio a Jenny Rivets, que é a sueca, né, que disputou ali na foto, né, foi tirada a dúvida na foto ali contra a Sina Frey, que é a atual campeã mundial de mountain bike. A Sina Frey, ela chegou ali páreo com a Jenny Rivets, que chegou em terceiro, e a quinta colocada foi a Luana Leconte, como vocês estão vendo aí, né, que é a francesa Luana Leconte. Vocês estão vendo a posição das 10 primeiras aí, então foi uma prova muito disputada, foram 9 voltas aí, foi muito legal. Então a classificação aí do XCC, né, que é o short track aí no campeonato que eu falei para vocês, que é a parte aí feminino, ficou assim. Então a Rebecca McConnell está liderando o campeonato de short track com 600 pontos, seguido pela Pauline Ferrand-Prévot, que é a francesa, com 450 pontos. A Yolanda Neff, que é a suíça, está com 390 pontos. E vem em quarto colocado a Alessandra Keller. Em quinto colocado a Sina Frey, né? A Alessandra Keller com 390 pontos e a Sina Frey com 330 pontos, né? Então essa é a colocação só do campeonato de short track, né? Passando agora para o masculino, a gente teve também a mesma coisa, né? O mesmo circuito que vai para as meninas, vai para os homens, né? E a diferença é a quantidade de voltas, né? Enquanto para as mulheres foram 9 voltas, para os homens foram 11 voltas no mesmo circuito. A mesma coisa, teve aquele pelotão gigantesco ali para a largada, né? Então todos os atletas aguardando na largada. Teve a largada bem forte, né? Onde a gente tem o nosso representante masculino, que é o Henrique Avancini, brasileiro que anda muito, tem muitos feitos históricos aí que a gente está sempre na torcida por ele, né? Teve um detalhe bem interessante na largada que poucas pessoas tinham percebido, que o Avancini teve um probleminha e na hora que teve a largada ele deu 1, 2, 3 pedaladas, o pé dele escapou do pedal, ele acabou indo lá pro final, quase pro final do pelotão, chegou a 15ª posição ou mais, se eu não me engano, e o pelotão muito forte, andando muito rápido, como é uma prova curta, né, de voltas curtas. Ele que costuma andar sempre na ponta com os nomes grandes aí do ciclismo, aí acabou indo muito lá para trás, teve que fazer uma corrida de recuperação. Quando foi mais ou menos ali na 4ª volta, ele já estava na frente, puxando o pelotão, chegou a assumir a liderança. Assim como das meninas, foi aquela troca bem intensa, né, de liderança ali, não permitia aquele desgarramento de nenhum pelotão, de nenhum atleta, cada um que dava um ataque, todo mundo perseguia. Inclusive todos os maiores nomes aí chegaram a liderar um pouquinho e iam trocando posições com eles aí, e as voltas foram passando num ritmo alucinante aí, de médias de voltas acima de 30 por hora, a gente está falando de mountain bike, foram muito fortes nessa prova. Teve uma alternância bastante grande aí de liderança. O Henrique Avancini se recuperou, tal, manteve ali próximo dos líderes, trocando as posições. Quando foi chegando no final da prova, o Filipe Colombo, na penúltima volta, tentou dar um ataque, né, que é o pupilo do Absalom. Ele deu um ataque bem forte, o alemão
Lucas Schwarzbauer foi para cima, acompanhou ele, o Tom Pidcock, que é um inglês jovem pra caramba, tem 21 ou 22 anos, também acompanhou. Aquela galera tentaram esfarelar o pelotão ali, a galera foi junto, que tava aquele pelotão bem maciço aí de gente, foram abrir a última volta naquele ritmo frenético, todo mundo, Avancini na nona volta estava em primeiro, depois perdeu, ficou ali no pelotão bem da frente mesmo, né, porque tinham muitos competidores, e na última volta deram o sprint final ali, o Lucas Schwarzbauer atacou na última subidinha pequena, desde o final, deu um sprint muito forte, acabou largando todo mundo para trás, ganhou a prova, que é a primeira prova que ele ganha, a primeira etapa de mundial que ele ganha, ganhou a prova, seguido pelo inglês o Tom Pidcock, né, que é uma promessa gigantesca aí no mountain bike, e o terceiro colocado foi o Filippo Colombo, que é o suíço, né. Na quarta colocação ficou o romeno, o Vlad Dascalu, e em quinto ficou o Christopher Blevins, né, campeão mundial da Copa do Mundo de mountain bike, né, o Christopher Blevins, né, e o Avancini acabou ficando na 10ª posição, né, tem muita gente que pode pensar, poxa, tal, só 10º e tal, mas para você ter uma noção do nível tão alto que o Avancini, chegando em 10º, ele ficou a 4 segundos do alemão, que foi o vencedor da etapa, para você ver como que a diferença foi muito pouca, assim, foi um sprint final ali, como o Avancini teve que fazer bastante força para se recuperar do pequeno errozinho ali na largada ali, ele acho que no finalzinho faltou um pouquinho de perna ali para chegar um pouco mais bem colocado, mas ainda assim foi um resultado maravilhoso para o Avancini aí, parabéns Avancini pelo resultado aí. E para vocês terem uma noção, olhando aí a classificação como vocês estão podendo ver, o 20º colocado, 24º se eu não me engano, tinha apenas 10 segundos para o primeiro, para você ver como a galera chegou muito junto aí nesse pelotão. Então foi uma prova muito legal na sexta-feira aí, beleza? Então a classificação, galera, do short track masculino ficou desse jeito, galera. Lucas Schwarzbauer, ele é o líder hoje do short track, né, do campeonato de short track, 495 pontos. O Alan Hatterley, que é o companheiro do Avancini, vem na segunda posição com 440 pontos. Nino Schurter está em terceiro com 400 pontos. O nosso brasileiro, Henrique Avancini, está em quarto com 385 pontos, seguido pelo Samuel Geise, que ganhou a última etapa, antes foi na Alemanha, né, antes dessa etapa da República Tcheca, foi na Alemanha que o Samuel Geise ganhou, e ele está com 360 pontos. E os demais vocês estão vendo aí na foto, né? Então, lembrando que essa tabela refere-se só ao campeonato de short track. Bom, galera, então a gente vai falar agora do XCO, que é a etapa que aconteceu no domingo, né? Então o XCO a gente vai começar falando mais uma vez pelas meninas, né? Que normalmente correm antes dos homens, né? Então a largada das meninas aí também, bastante ciclistas aí, né? Então todas agrupadas, e na largada, saíram a largada aí, a atual líder do ranking hoje é a Rebecca McConnell, né? Que é a australiana. Largaram todas juntas, porém já no começo da prova a Rebecca McConnell já deu uma paulada, já para dar uma esfarelada no pelotão aí, foi para frente do pelotão puxando todo mundo. Apenas duas atletas assim conseguiram acompanhar mais de perto ela, que foi a Luana Leconte e a Jenny Rivets, que é a sueca, e as duas acompanharam ela de perto, aí formaram outros pelotões atrás, né? Então ficou praticamente as três ali no começo, mais ou menos ali no começo, mas na abertura da segunda volta a Rebecca McConnell já deu mais uma cacetada ali, disparou. Na abertura da segunda volta, a Rebecca McConnell já deu mais uma cacetada ali, deu uma disparada ali, abriu uma diferença de mais de 10 segundos, beirando os 20 segundos ali, para as outras segunda e terceira colocadas, né, que era a Luana Leconte e a Jenny Rivets. E aí ficou basicamente a prova inteira assim, a Rebecca McConnell na frente, com uma diferença acima dos 15 segundos, Ora, chegou a cair até para 13 segundos de vantagem ali, né, sobre a segunda colocada, mas não passou disso, ela manteve a prova inteira num ritmo alucinante, e a briga de verdade ficou basicamente ali entre as duas da segunda colocação ali, que foi uma briga legal entre a Luana Leconte, a francesa, e a Jenny Rivets, que é a sueca, né, então foi muito legal. Apesar disso, como a diferença não era tão grande para a Rebecca McConnell, 13, 15, 18 segundos ali, então tinha sempre a expectativa de que talvez elas buscassem que ela diminuísse o ritmo a primeira colocada e elas buscassem. Foi uma prova bastante interessante, elas manteram a briga até o final. A Rebecca McConnell acabou não deixando a diferença cair, né? No finalzinho da penúltima volta, a Luana Leconte deu uma disparada, atacou bem forte numa subida, a Jenny Rivets não
aguentou acompanhar, ela abriu bem, tirou um gap da Rebecca McConnell, chegou a baixar quase perto dos 10 segundos ali a diferença, a gente achou que ela ia buscar, mas a Rebecca McConnell continuou andando forte ali, né? A Luana Leconte não chegou nela, acabou percebendo que não ia chegar, tirou o pé. A Rebecca McConnell ganhou a prova aí com mais de 30 segundos aí de diferença para a segunda colocada, que foi a Luana Leconte, seguida pela Jenny Rivets, que foi a terceira colocada, e a quarta colocada foi a Yolanda Neff, que chegou, e a quinta colocada foi a Caroline Boé, que também andou muito bem aí, fez a colocação e vocês podem acompanhar aí como ficou a colocação das meninas. Um detalhe interessante de se destacar aqui, tem uma menina que subiu, que veio do Sub-23 recente agora, se chama Mona Mitterrauner. Ela faz parte da equipe do Henrique Avancini e do Alan Hatterley, né? Eles fazem parte da equipe da Cannondale e ela é uma menina que veio do Sub-23, aí veio muito forte aí do Sub-23, acabou chegando, largou mal, ficou na 55ª posição lá, fez uma prova de recuperação e acabou chegando em sexto colocado. A Mona Mitterrauner, ela mandou muito bem, fez uma prova de recuperação, buscou, é uma menina, uma promessa muito grande aí para o futuro aí do mountain bike feminino aí. A menina andou muito bem, vale se destacar que foi uma corrida muito forte, ela ganhou quase 50 colocações aí nessa prova de recuperação dela. Parabéns para as meninas aí, principalmente aí para a Rebecca McConnell, que ela lidera o ranking aí do cross country aí, né? A tabela, como vocês estão vendo, o ranking geral aí, né? Tá dominando pela Rebecca McConnell, que ela tá com 935 pontos no total, seguida pela Luana Leconte, que tem 586 pontos. Depois vem a Annie Terpstra, que também está ali na faixa dos 508 pontos. A quarta colocada já é a Mona Mitterrauner, que foi essa menina que eu destaquei aí, com 508 pontos, também empatada com a terceira. E a quinta colocada atualmente é a Laura Stiger, com 504 pontos, né? Então tá aí a tabela aí da classificação geral aí do cross country olímpico, que é a soma das duas etapas aí, tanto o XCC quanto o XCO somam os pontos, e essa é a tabela que elas competem. A Rebecca McConnell está dominando aí após a terceira etapa, beleza? Então, agora a gente vai falar do masculino, galera. Então, no masculino também a prova cercada de expectativas aí. Um detalhe que eu acabei não falando ali, a posição de largada do XCO sempre é definida pela posição que é chegado no XCC na sexta-feira. Então, o atleta que chegou em primeiro no XCC, ele larga ali na primeira posição ali, apesar de ser uma linha reta ali, tem as primeira, segunda, terceira, quarta filas de ciclista ali e assim por diante, então vai sendo definido de acordo com a sua chegada no XCC. Então foi uma expectativa bem grande ali, a largada bastante, tinha 160 atletas no total ali, que largaram para o XCO no domingo, né? Então foi uma largada bem forte. O nosso Henrique Avancini largou bem, ele tinha chegado na 10ª posição aí no XCC na sexta-feira, ele largou na 10ª posição, logo no começo da prova já assumiu a ponta, assim como ele gosta de fazer, colocou o ritmo dele ali, foram trocando de posições aí, e é aquela prova ali que, assim como das meninas, tem que dosar a força, porque é mais de horas de prova aí, e foram todos eles aí brigando, né? O Nino Schutter, Vlad Dascalu, Tom Pidcock, entre vários outros nomes aí conhecidos ali, assim como o Henrique Avancini. O campeão da etapa do XCC, o Lucas Schwarzbauer, também estava lá no pelotão da frente brigando, puxou Filipe Colombo, Tituan Carroa, enfim, tem vários nomes conhecidos ali. O Alan Hatterley, que é parceiro do Avancini, também estavam lá no pelotão da frente, e a galera foi indo, porém começou a se destacar a partir da terceira, quarta volta, começaram a se dividir alguns pelotões ali. O pelotão da frente ficou mais ou menos ali entre Nino Schutter, Tom Pidcock, Vlad Dascalu, o Matias Flukiger, né? Chegou, encostou nessa galera, começaram a andar esse primeiro pelotão. Depois tinha um segundo pelotão que vinha com o Avancini e mais uns outros nomes ali. Começaram a ficar essa galera. Vale destacar o seguinte, na quinta volta, o Nino Schutter estava brigando bastante ali pela liderança da prova ali, e ele teve um furo de pneu. Ele teve um furo de pneu subindo uma subida bem técnica lá, e ele estava longe do ponto de apoio, né, que todas essas provas têm 2 pontos de apoio, que é os únicos locais onde eles podem fazer reparos na bike. Se a bike quebrar alguma coisa, eles tem que ir pedalando até esse ponto de apoio para ele poder fazer uma troca.
O Nino Schurter foi pedalando, ele estava liderando no momento que furou o pneu dele. Ele caiu bastante as posições, foi parar lá em 16º colocado, se eu não me engano. Ele perdeu cerca de ele ficou, quando colocaram a roda de volta na bike dele, ele saiu retomando a corrida, ele estava cerca de 1 minuto e 10 atrás do primeiro colocado, né? E fez uma prova de recuperação daí para frente. E a briga lá na frente continuou entre o Pidcock, o Vlad Dascalu, que é o romeno que está andando muito bem, o Flukiger e o Alan Hattler também estava lá na briga com eles, né? O sul-africano que é companheiro da Avancini, ficaram os 4, né? Com o Nino saiu da briga. E o Nino fez uma prova simplesmente surreal, cara. Foi fantástico ver o que ele fez. Ele já saiu atacando a galera, passando todo mundo, sem dar tempo de nada, recuperou, passou o pelotão que estava avançando de novo e não deixou ninguém descansar. Todos os pontos de reidratação, ele dava vários ataques, ninguém conseguia tomar água sossegado no ponto de hidratação e ele atacando. Quando abriu a penúltima volta, ele estava já com um gap, ele tinha tirado em uma volta praticamente os 40 e poucos segundos. Ele andou demais, o cara foi surreal, foi monstro demais. Não é à toa que ele é considerado para muita gente já o maior de todos os tempos hoje, em questão de número de campeonatos, enfim, o cara é um monstro. Abrindo a última volta, na reta da última volta, da abertura da última volta, ele encostou nos líderes, cara. Depois de ficar em 16º, ele encostou nos 3, 4 primeiros ali, abriu a última volta junto com eles, já saiu atacando, não deu tempo para ninguém pensar e perceber que ele estava ali. Continuou forte, foi uma força absurda que ele fez para chegar nos caras, tirar esse gap de 1 minuto em 2 voltas praticamente. Ele chegou com os caras, já começou a atacar, ele, o Pidcock, Vlad Dascalu, os caras fortes pra caramba. Aí na metade, assim, numa subida que tem, foi mais ou menos onde ele tinha furado o pneu, o Pidcock deu um ataque muito forte, o Dascalu foi na bota do Pidcock, junto com o Pidcock, o Nino acabou não aguentando acompanhar esse último ataque dos caras, porque ele já tinha feito muita força para chegar até eles, e acabou ficando na 3ª posição naquele momento. O Pidcock e o Dascalu o Dascalu passou o Pidcock, desceu na frente. Finalzinho da volta, tem uma subidinha antes da reta de chegada, o Dascalu estava na frente do Pidcock, eles chegaram ali, o Dascalu já entrou na parte quase na plano lá, atacando, mas o Pidcock conseguiu manter a velocidade e deu um último sprint final ali, passou o Dascalu praticamente no sprint final ali e ganhou a prova, o Tom Pidcock. O Vlad Dascalu, poxa, que muita gente torceu para ele, que ele vem batendo na trave aí nas últimas provas todas, tá andando muito. Chegou bem perto de ganhar essa etapa aí, ficou em 2º colocado. E o Nino Schurter, que para mim foi praticamente como se fosse o vencedor moral, cara. Ele chegou em 3º colocado depois de ter ficado lá para 16º, um furo de pneu. Enfim, foi incrível o que esse cara fez, cara. Não tem como não reverenciar esse cara, independente se você é brasileiro, suíço, português, enfim. Se você gosta do esporte, você deve adorar ver esse cara andando, porque esse cara anda demais, é uma lenda que a gente está podendo acompanhar com os próprios olhos ainda. Então, parabéns demais pro Nino Schurter, porque o que ele fez foi surreal, cara, foi muito bom. E aí, seguindo o Nino, veio o Anton Cooper, que fez uma prova muito boa, também é um cara que não aparecia faz tempo, o Anton Cooper, chegou ali na 4ª colocação, e o companheiro de prova do Avancini, né, o companheiro de equipe do Avancini, o Alan Hattler, chegou na 5ª colocação, né. O Flukiger, que vinha acompanhando ali no pelotão da frente lá, acabou chegando em 6º colocado, se eu não me engano, como vocês estão podendo ver nas posições aí. Então foi uma prova muito legal. O Avancini estava ali naquele 2º pelotão perseguidor, ele acabou chegando no sprint final, passando o Ondrej Sink, que é um nome muito forte do mountain bike também, que é um nome gigantesco aí na linha de chegada. Ele chegou na posição 14, né, e assim, foi uma prova muito boa do Avancini, apesar dele não ter chegado nas primeiras posições ali. A gente está falando que é uma prova que largaram 160 ciclistas, galera. Você chegar em 14º da nata do mountain bike foi um resultado muito expressivo para o Avancini, sim. Então, parabéns para o Avancini aí. Ele fez uma postagem depois no Instagram dele, que eu conferi hoje, aí vocês podem ver. Ele fala que ele sabe que não tá andando no ritmo da galera da frente lá do primeiro pelotão lá, mas ele mesmo reconhece que já tirou
gaps maiores, né, durante o ano aí, teve vezes que ele estava se sentindo pior em outros anos, aí andando muito menos que esse ano, e conseguiu chegar na ponta de novo e disputar título, ganhar etapas em outros anos. Então a gente tem certeza que o Avancini vai continuar dando alegria pra gente aí e vai vencer etapas ainda esse ano, que o cara é fera demais. Só reverenciar ele, que ele é o nosso grande ídolo desse esporte. O cara manda muito bem, tenho certeza que ele é orgulho pra família, pros brasileiros, pra todo mundo, e é muito espelho pra gente, beleza? Aí a classificação geral do campeonato de cross country tá assim, galera. O Nino Schurter tá na frente, né? Ele chegou em terceiro hoje e ficou na frente na classificação geral com 732 pontos. O Tom Pidcock, né, que venceu a prova, encostou no Nino Schurter, apesar de ele não ter participado da primeira etapa, ele já encostou no Nino Schurter com 600 pontos. O Vlad Dascalu tá ali em terceiro colocado com 560 pontos. O Alan Hattler, companheiro do Avancini, ele está com 506 pontos, e o Titouan Carreau está com 447 pontos na quinta colocação, né? E o Avancini, o nosso brasileiro representante, está na primeira página, como vocês estão vendo aí, ele está na posição P9, né, com 369 pontos. É uma posição muito boa ainda, galera, apesar da diferença parecer ser grande de pontos aí, mas lembrando que são 9 etapas no total no ano. Cada etapa tem 2 corridas, então dá para buscar e ficar mais alto nessas posições aí. Essa foi a terceira etapa, né? Então faltam mais 6 etapas aí ao longo do ano para vocês conferir, que eu vou trazer resumo delas todas aqui a partir de agora, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera, desse resumo aí. Se tiver alguma coisa, alguma dica, uma forma diferente de trazer esse resumo para vocês, assim como eu já avisei que eu vou tentar nas próximas trazer separado o XCC e o XCL para não ficar um vídeo longo, que esse já deve ter ficado, mas agradeço todo mundo que ficou aqui até o final, beleza? Obrigado, deixa o like aí para me ajudar, galera. Quem não se esquece que no nosso Instagram, @vai-pra-gente, eu tô avisando todo mundo lá quando que vai acontecer as provas, aonde vocês podem assistir, que é na Red Bull TV, aplicativo para você baixar no celular ou na TV de graça. Vocês podem assistir ao vivo as provas com narração em português, é muito bom, galera. Então, obrigado, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.